Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo, acompanhando essa série de episódios aí que está acontecendo com representantes das escolas de samba. Já tivemos aí o presidente Edson Neto da Liga das Escolas de Samba, em segundo convidado foi o Patrick Rocha da MUG e hoje estamos aqui com o presidente Alessandro da Novo Império, que vai confidenciar muita coisa bacana aqui para o nosso podcast. Mas antes da gente começar esse episódio, galera, vamos falar dos nossos patrocinadores. Em primeiro, o nosso amigo Tim, nossa amiga Renata, do Gatão Beer Grill, que mais uma vez colocaram aqui água, refrigerante, para a gente poder estar bebendo aqui enquanto está gravando. Então frequentem o Gatão, comam aquele pastel de camarão, tem um caldo de mocotó muito gostoso também. Fica ali perto da própria quadra da Novo Império, que o presidente Alessandro está aqui, ele também frequenta muito. Então, vamos lá. Frequentem, bebam bastante, comam bastante, para que os patrocinadores continuem vindo aqui patrocinar o nosso projeto. O outro patrocinador que agora está com a gente também, galera, é a Baiô, Vista Baiô, da minha amiga Elis. Um beijo, Elis, muito obrigado por confiar na gente. Então, já vou deixar aqui de antemão um código de desconto para quem está assistindo Capixabices. Você vai entrar no site, escolher seu produto com estampas exclusivas, com o nosso jeito capixaba de ser, a nossa própria capixabice. Você vai entrar lá, adiciona a sua peça preferida no carrinho e vai digitar lá, Capixabices, no plural, 20 em número, off. Capixabices 20 off. Digitando isso, pessoal, vocês vão ter 20% de desconto em qualquer peça. A Elis deu esse código de desconto para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Então entre ali, o link está aqui na descrição para ficar bem fácil para vocês. Entrem, consumam bastante o Gatão, consumam bastante os produtos da Baiô, que é uma marca muito boa, um pano de muita qualidade. Estou aqui usando, já usava antes deles serem patrocinadores e hoje então que eles estão aqui nos apoiando, não poderia deixar de usar. Então é isso, galera. Começando o nosso terceiro episódio com o presidente Alessandro. E aí, tudo bem, Vinícius? Parabéns por esse novo programa, esse formato novo que é podcast, que está bem bacana e as pessoas têm muita praticidade para ouvir, eu acho muito importante. E melhor ainda, tá falando do Carnaval Capixaba, né? Muito bacana mesmo, parabéns por essa iniciativa. Beleza. Presidente, vamos voltar um pouquinho lá antes de 2015 ainda, antes de você se eleger, botar seu nome à disposição da família imperiana para ser candidato. Antes de 2015, o que você fazia na Novo Império? Qual era a sua função? O que você desempenhava? Eu sei que você era bastante ativo antes de ser presidente, mas conta aí pra gente. Então, eu comecei como presidente de ala em 2004 na Novo Império, né? E aí, depois, vendo o trabalho dos diretores de harmonia lá conduzindo a minha ala, eu resolvi entrar para o departamento de harmonia, a convite do eterno Capu, né, da nossa velha guarda, e que já foi presidente da escola. E naquela época ele era o diretor-geral de harmonia e me convidou em 2007. E aí eu trabalhei na harmonia da escola até o carnaval de 2015, né? Fazendo alguns papéis mais importantes ali no trabalho de evolução ou na gerência de carro alegórico, né? E foi um trabalho muito bacana que me deixou ainda mais dentro da comunidade, né? A gente é nascido aqui, mas acaba período de faculdade, essas coisas, você acaba se afastando um pouco do centro nervoso do bairro, né? Também casei, me afastei um pouquinho, mas aí a gente montou um negócio dentro do bairro e aí acabou entrando dentro da escola com tudo. E foi ali que eu comecei, no departamento de harmonia, né? Tá certo. Aí em 2015 a gente tem um fiasco da Novo Império, aquele desfile que infelizmente está na nossa memória, mas por um ponto negativo. E logo após já começa uma movimentação para se candidatar aos cargos de presidência, vice-presidência, diretoria executiva, e você é um dos nomes que é ventilado para que essa eleição fosse acontecer e que você se candidatasse como principal nome. Esse convite de quem veio, partiu de quem, como que chegou até você esse convite, que você também era do grupo, mas a princípio você não tinha esse pensamento de ser presidente. Como que chegou até você? Para falar do Carnaval de 2015, eu tenho uma peculiaridade, né? O nosso desfile realmente não foi bom, mas se agravou também com a chuva, né?
acabou ficando muito pior por uma semana bastante chuvosa, onde a gente historicamente consegue terminar os nossos carros na última semana e não deu para terminar, infelizmente. A escola saiu um pouquinho abaixo do que ela sempre apresentava. E eu lembro bem, porque o pessoal da minha ala, né, eu ainda tinha uma ala na escola, mesmo sendo diretor de harmonia e evolução, e o pessoal ligava para mim e falava: nossa, presidente, a nossa escola caiu por causa da chuva, né? E eu falava: sim, não, a escola... Pois é, se não tivesse chovido, quem sabe? Se não tivesse caído aquele temporal, a escola teria feito um belo desfile. Mas, bom, a pergunta é muito pertinente. Na realidade, após o descenso em 2015, a gente formou um grupo aí de pessoas que ajudavam a escola, né? A maioria, eu posso afirmar que era um grupo mais intelectualizado dentro da região da Grande Santo Antônio, né? E esse grupo acabou em um determinado momento lá, a gente se reunindo, fez 3, 4 ou 5 reuniões, você estava presente em algumas delas. E aí indicaram o meu nome, para minha surpresa, não era uma coisa que nem passava pela minha cabeça naquele momento. Um momento que a economia do país começava a dar uma declinada, eu tenho empresa, então estava muito preocupado. Mas a minha família, né, historicamente, a família da minha esposa também muito envolvido com a escola de samba. Eu cheguei lá em casa para conversar com ela, falei: olha, estão ventilando meu nome para ser presidente. Ela: meu Deus. E aí eu acabei convencendo ela de que eu acho que seria legal para mim, seria legal para nossa família e seria muito legal juntar essas pessoas em torno da Novo Império, que foi o que aconteceu durante boa parte do nosso mandato. Depois que é eleito, eu não lembro a diferença de votos, mas eu sei que não foi muito extenso, ou seja, você tinha uma certa concorrência, mas aí depois que você é eleito, você resolve dar uma nova cara para Novo Império. Você vai ao Rio, busca um carnavalesco carioca, você mantém o intérprete do último carnaval, mas a gente já via ali uma proposta de uma nova cara para Novo Império. Mesmo ela tendo descido, mesmo ela desfilando no dia que era considerado inferior aos demais, mas a gente já via que não ia faltar competência para que a Novo Império voltasse com total louvor. E essa decisão de ir ao Rio buscar um carnavalesco, não procurar aqui, você já pensava realmente nisso? Para que 2016 fosse um ano completamente diferente de 2015? Então, na realidade, muito sinceramente, Vinícius, assim, eu não tinha noção nenhuma de gestão de carnaval. Eu conhecia bem de como colocar uma escola na avenida, porque eu estudava harmonia. Inerente da minha parte, eu comecei a me apaixonar pela harmonia e comecei a estudar. Mas efetivamente colocar uma escola na avenida, eu não tinha... fazer a gestão do carnaval como um todo, eu não tinha essa noção, né? E aí eu comecei a sondar o mercado, né? E a gente se esbarrou numa falta de profissional competente, com competências que a gente precisava para fazer o desfile, porque a gente precisava não só de um profissional, um carnavalesco bastante artístico, né, com uma veia artística muito aflorada, mas a gente precisava de alguém que entendesse mais profundamente da gestão do carnaval, até para auxiliar a gente, né? Eram todos novos na área de produção do carnaval, né? E aí vários nomes foram ventilados e um deles foi do carnavalesco Jorge Caribé, que é um carnavalesco bastante renomado no Rio de Janeiro, que tem um conhecimento vasto em desfiles de carnaval, né? Tanto do grupo especial quanto do grupo de acesso, né? Ele tem muita experiência. E com a falta do profissional daqui, a gente foi buscar no Rio e achou o Caribé, que foi uma ferramenta extremamente importante para a nossa escola naquele momento. Tão peculiar para o Novo Império. Ainda lá em 2016 ali,
Historicamente, a gente sabe que a Novo Império, todos os presidentes sempre reclamaram de dívidas passadas. Então, caíram também no seu colo. Como era essa situação de dívida? Como você fez para lidar com isso? E hoje dá para você respirar mais com essas dívidas que não são da sua gestão? Ou ainda a corda está no pescoço? Como que está a situação de dívidas passadas e presentes também? Então, aí a gente tem dois pontos, assim. A gente pegou a escola com dívidas pequenas em vários fornecedores, na qual a gente foi tentando solucionar através de parcelamentos e criando novos créditos com os próprios credores da Novo Império. Esse foi o primeiro ponto, foi um ponto difícil, porque no primeiro momento eles nem queriam receber a escola, né? Para qualquer tipo de negociação. E aí a gente foi com um projeto na mão, né? Um projeto para executar o carnaval bacana, demonstrou um pouco mais de conhecimento administrativo naquele momento, né? E aí conseguimos ali abrir as portas, parcelar algumas dívidas. E 2016, Carnaval 2016, 17 e 18, a gente praticamente equacionou essas dívidas todas, né? Em 2018 teve uma peculiaridade, a gente não recebeu o montante prometido de verbas públicas, mas a gente abriu crédito em duas principais lojas que acabaram não sendo pagos. Então a escola acabou no final de 2018 adquirindo uma nova dívida por falta do não comprometimento geral das verbas de subvenção que chegariam, entendeu? E aí a gente passa a dever novamente após 2018. Aí em 2016 a Nova Império faz esse desfile com a contratação do Jorge Caribé, um desfile diferente do que a gente já havia visto, a gente vem com abre-alas acoplado, que é uma coisa que antes não se via na Novo Império, vem com mais questões de detalhes, que é uma coisa que o Caribé foca muito, os mínimos detalhes nos carros alegóricos. E é uma Novo Império diferente, é uma Novo Império mais feliz, que está vendo um progresso que poderia acontecer e que se encontra no dia da apuração quase com total certeza que subiria novamente para o grupo especial. E isso acontece e vem os anos seguintes. Você percebeu uma força ainda maior na Novo Império depois de ter sido campeã, com a vontade de já fazer um carnaval ainda maior para 2017, ou vocês foram mais pé no chão, vamos tentar equalizar as dívidas ainda, vamos ver o que a gente faz para depois. O pensamento de título ainda era um futuro ainda. Então, na realidade foi assim, não sei se você vai recordar, mas a gente chega na apuração com todas as pessoas falando, né, do título. Realmente foi um desfile antológico do grupo de acesso. Eu acho que até hoje eu não consegui ver nenhum desfile parecido com o nosso de 2016. Tanto que a crítica do Carnaval Capixaba coloca a gente como o terceiro melhor desfile dos 2 dias de Carnaval, né? A gente, naquele momento, o nosso desfile perdeu pro campeão e vice-campeão do grupo especial. Mas foi um desfile de muita emoção também, né? A Novo Império, além de estar grande, o tamanho gigantesco para o grupo especial, para o grupo de acesso, foi um desfile muito emocionante, um samba muito bom, que caiu nas graças da nossa comunidade, né? Então, foi um desfile muito legal. A história do Carnaval 2017 começa a gente com o pé no chão, né? Só que no meio do processo a gente toma uma proporção maior do que a gente esperava, né? A gente teve um aumento significativo do número de ritmistas, o número de integrantes da escola aumentou muito, isso criou a gente num tamanho bastante interessante. Acaba que o título do ano anterior... E a gente, na metade do projeto, falou, cara, se a gente conseguir executar o projeto aí, 80% desse projeto, dá pra gente brigar pelo título. E foi isso que a gente fez. E a gente teve um problema
na realidade, algumas coisas ficaram para o final do carnaval e teve aquela semana fatídica lá da greve da polícia militar, que a gente não conseguiu entregar duas partes importantes da escola. Uma foi alguns calçados, né, de algumas alas, que o material chegou aqui no Espírito Santo, só que ficou preso dentro da distribuidora, né, do centro de logística. E as cabeças da bateria, que era o ponto-chave do nosso desfile, a fantasia era muito bonita. A gente fez uma contratação de um objeto que simbolizava basicamente a fantasia, e esse objeto não chegou no tempo adequado e a gente não conseguiu entregar as cabeças da bateria. Eu lembro bem, eu na posição ali na frente da escola, e aí vem a informação: chegaram as cabeças. E aí lá 170 ritmistas começam a vestir da frente para trás, né? E aí eu tô vendo todo mundo comemorando e eu abro um sorriso ali na frente, deu tudo certo. Aí quando chega assim, talvez 2/3 da escola para de vestir. Eu falei, deu ruim. Tinham chegado 130 cabeças e a nossa bateria estava com 170 ritmistas. E aí foi obrigado a tomar uma decisão naquele momento, tira tudo, né? E aí a gente desfila sem as cabeças da bateria, o que faz com que a gente deixe de concorrer ao título. Mas mesmo assim, você vê o tamanho do carnaval, a gente fica num 4º lugar a 0,1 décimo do 3º lugar. Então, era um carnaval que realmente, se tudo corre como a gente esperava no dia da avenida, e se não tivesse a greve da polícia, a gente poderia ali tá concorrendo ao título. A gente veio bastante grande também naquele carnaval. O carnavalesco Jorge Caribé, repetindo com o carnavalesco Jorge Caribé, né? Foi muito interessante a produção daquele carnaval de 2017. Aí a gente chega em 2018 e surgia a possibilidade de um enredo patrocinado. Eu não vem na minha memória assim, um enredo que a gente tenha sido um patrocinado, que eu não sei financeiramente, até você pode falar, mas que era um enredo que estava no título, que estava no logo do enredo, que era patrocinado, homenageando o Sindicato Adesivo do Espírito Santo. Como esse enredo chegou até nós, de fato rolou alguma verba, e por que o desfile ele não foi acima da média por ser um enredo patrocinado? Então, na realidade, assim, chegou como? A minha família pertence lá ao sindicato, né? São sindicalizados pelo Sindicato da Estiva, e a gente conversando num bate-papo informal se falou dos 100 anos do Sindicato dos Estivadores, né? O ano que vem é 100 anos do Sindicato dos Estivadores, tá? E aí um bate-papo informal, poxa, ó, a gente tem condição de fazer esse enredo na avenida. E o presidente da entidade olhou com muito bons olhos, né? Falou, poxa, a gente vai gastar uma verba com divulgação desses 100 anos. Por que não fazer um enredo, né? A gente teria um samba, estaria contando a história do sindicato. E aí essa ideia foi amadurecendo. A gente mais uma vez repetiu o carnavalesco Jorge Caribé, trouxemos ele para conversar com a gestão do sindicato, né, a diretoria executiva. Eles explicaram, além de trazer alguns artigos, histórias, fatos históricos, eles também explicaram como foi um pouco da formação, não só do próprio sindicato, mas da mão de obra sindical, da mão de obra portuária no estado do Espírito Santo. E aí o carnavalesco, ouvindo aquelas histórias, ele começou a escrever uma história que poderia ser contada na avenida sobre o sindicato. E aí, diante disso que ele escreveu, a gente mostrou para a diretoria executiva do Sindicato dos Estivadores, e eles aprovaram o carnaval. A gente teve uma verba, sim, essa verba foi de 100 mil reais, a gente conseguiu, né? Essa verba foi muito importante para a escola. A gente
vinha de um carnaval com alguns problemas e a gente falou o seguinte, a diretoria executiva da escola tomou a seguinte determinação: nós vamos fazer um carnaval do tamanho que as verbas públicas podem pagar, né, a subvenção mais o patrocínio, e a gente vai fazer um carnaval redondo e tentar regularizar a quadra, que é muito importante para nós, né? Então a gente gastou parte dessa verba com a regularização da quadra. Foi aí que a gente finalmente conseguiu o alvará de funcionamento da quadra, da nossa sede, né? A gente acertou algumas dívidas com relação para que esse alvará pudesse ser tirado, né? Isso fez com que a gente ganhasse legalidade naquele momento, e parte do dinheiro deu um conforto no nosso carnaval. Eu já falei antes aqui, nesse ano não vieram todas as verbas que foram prometidas, então a gente conseguiu concluir o carnaval, né, sem ter, basicamente, sem ficar com uma dívida muito alta igual as outras escolas tiveram. A gente conseguiu pagar todo mundo, correu tudo certinho do campo financeiro. Só não conseguimos pagar os credores de tecidos, né? As lojas do Babá da Folia, do Rio de Janeiro, e do Alves Cor aqui, que são os principais fornecedores para a nossa escola. A gente não conseguiu pagar toda a verba, mas mesmo assim ainda fizemos alguma amortização. Mas foi um carnaval interessante. Eu acho que a gente podia brigar pelo título naquele carnaval, mas a gente teve problema com uma alegoria que perdeu o pneu, né, na realidade, furou o pneu. E aí tem uma situação muito interessante. A alegoria ficou parada na entrada do sambão, né, bem na entrada do portão. E aí uma pessoa da escola, né, o nosso querido e eternizado hoje Polha, ele faleceu de Covid, né? Ele conseguiu lá um carrinho, uma prancha, na realidade, que a gente levantou o carro no muque, o carro muito grande, muito pesado. E aí a gente botou essa prancha com rodinhas de rolimã embaixo do pneu e o carnaval seguiu. Só que aí o que aconteceu? As pessoas que que desceram do carro, porque não tinha condição de carregar o carro, não tinha condição de passar na avenida, né? Não ia parar a escola ia seguir, mas não podia ter ninguém em cima do carro. E aí uma decisão errada da diretoria de harmonia bota essas pessoas na frente do carro. Isso eram mais ou menos umas 18 pessoas, caracteriza uma ala, né? E aí a gente perde ponto em enredo, a gente perde ponto em fantasia e a gente perde ponto em alegoria. Esses 3 pontos fazem com que a gente deixe de disputar o título e a gente termina novamente em 4º lugar, né? Um ano a gente fica atrás da Jucutuquara, um ano atrás da Piedade, então a gente vem ali sempre, a MUG e a Boa Vista brigando pelo título, e a gente vem ali como uma segunda força das escolas de Vitória. Importante lembrar que essa reforma da quadra, toda essa estruturação, fazia parte do nosso planejamento para que a gente tornasse a quadra do Novo Império o lugar mais bacana de você poder frequentar no ciclo do carnaval. Isso também nessa gestão a gente conseguiu. Hoje, seguramente, a quadra do Novo Império é a quadra mais bombada do Carnaval de Vitória. Assim, são os melhores ensaios, né? Tem muitas festas muito bacanas lá, né? Eu acho que a gente conseguiu também nesse campo reorganizar um pouquinho a nossa casa e aí conseguir fazer com que as pessoas voltassem a frequentar a quadra do Novo Império, que era muito importante para nós. Eu acho que um mérito desse ano da diretoria, apesar dos problemas que aconteceram no dia do desfile, mas que antecedeu, a gente percebeu uma mudança muito drástica na quadra. A gente passou a ter camarote, isso era algo quase que inimaginável lá na nossa quadra. Reforma dos banheiros, que também todos detalhados, temos frases do nosso samba espalhado pela quadra. Então a Novo Império deixou de ser apenas
um reduto de sambistas ali que se reuniam no domingo, mas passou a ter uma quadra que comporta shows grandes, como sua administração já trouxe aqui, comporta os ensaios aos domingos e comporta os ensaios de terças e quintas. Então passou a ser uma quadra realmente que dá gosto pro imperiano de falar, não, domingo é meu dia de ir na quadra, eu pago aquele valor lá que a diretoria está propondo porque eu sei para onde vai, assim. Exatamente. Eu acho que isso era um dos objetivos, né? Resgatar a alma do imperiano. Esse objetivo era muito importante para nós porque a escola ficou muito defasada. Até mesmo pela falta de continuidade, né? A gente veio de um processo onde antes da gente assumir teve 10 anos e, sei lá, 8 presidentes, né? Isso numa gestão é inimaginável, né, cara? Não dá para você todo ano ter um gestor diferente. Aí não consegue concluir nenhum projeto. Aí 2019 é um ano, talvez seja a segunda virada de chave da Novo Império. A primeira foi quando você chegou, falando a segunda virada da sua administração, no caso. A primeira foi quando você inova trazendo o Carnavalesco do Rio para o Novo Império. E a segunda, quando você resolve contratar o carnavalesco mais premiado de Vitória, o mais badalado, que tem mais títulos, que sempre faz enredos gigantescos. Essa é a característica do Peterson, acho que todo mundo do Carnaval Capixaba sabe. E a diretoria resolve investir uma grana e apostar no Peterson Alves. Imagino eu que visando o título de 2019. Foi um pré-carnaval muito agitado no Novo Império, porque a gente via a construção do desfile, nós não temos barracão fechado, então quem passava no sambão via Novo Império. Nós somos a primeira escola do Tancredão ali, no negócio de carros alegóricos, então via tudo. Então a coroa chamou muita atenção de todo mundo que passava, a grandiosidade dos carros, os detalhes. Aí vem o desfile. A gente passa muito bem, é um desfile que emociona qualquer imperiano, seja o mais novo até o mais antigo. Organizado, um desfile. Eu acho que dá quase tudo certo. Não vou falar que deu tudo certo porque o título não veio. Mas como a diretoria se sentiu lá na terça da apuração, em ver que por um detalhe não veio tão sonhado o título para essa diretoria e para a comunidade imperiana. Então, a gente, após 3 carnavais, a gente começou a amadurecer na gestão do carnaval, né? E aí, abre aspas para falar um pouquinho do enredo, eu assistindo o desfile da Beija-Flor falando de educação em 2018, né? Foi um enredo campeão da Beija-Flor, com um samba antológico, assim, um samba muito marcante. Eu cheguei em Vitória e falei, cara, a gente precisa falar de alguma coisa que emocione as pessoas, né? Que cause emoção. Chega de falar de historinhas, assim. São histórias bacanas, apesar dos nossos enredos sempre terem um cunho, um desfecho social nele, todos eles que a gente fez. Mas eu queria alguma coisa que impactasse mesmo, impactasse as pessoas. E aí eu assistindo televisão logo depois do carnaval lá, quando eu vi aquele índice de homicídios de mulheres, eu olhei para minha esposa e falei, cara, é isso que a gente vai ter que falar o ano que vem, não tem jeito, né? Naquele momento o Espírito Santo era o principal estado que tinha feminicídio, né? Morte de mulheres pelos companheiros. E eu cheguei na diretoria, a nossa diretoria é composta por doutores, por muitos professores, né, com professores com doutorado, tudo. E falei para o meu diretor de carnaval na época, o Carlos Fabiano, falei, Fabiano, nós precisamos falar de um tema que cause impacto nas pessoas, e eu acho que a gente pode falar sobre mulher com viés com relação à violência, né, causada no dia a dia da mulher, tudo. E aí ele na hora, cara, falou, é isso. E aí a gente começou a ler sobre o assunto,
a ver filmes sobre o assunto, né? E chegou um momento que o Peterson ficou vago no mercado, né? A gente tem que agradecer muito ao Jorge Caribé por todo o ensinamento que ele trouxe para essa gestão, para a gestão da Novo Império. Mas a gente também falou assim, cara, a gente precisa dar uma revolucionada. Além de que do Peterson ser multipremiado, assim como o Caribé também, mas o Caribé tinha um custo de trazer o Caribé para cá. E esse custo de mantê-lo aqui, para o que a gente queria fazer, a gente precisava mantê-lo aqui 2 meses. E seria um custo muito alto para nós. Então, foi a questão financeira que fez com que a gente migrasse do carnavalesco premiado do Rio de Janeiro, Jorge Caribé, para o maior carnavalesco do Carnaval Capixaba, Peterson Alves. A gente fez a proposta para o Peterson. No primeiro momento ele titubeou, né? O Peterson acostumado com os enredos que ele mesmo cria, né? Mas a gente falou, não, a gente não tem história não, a gente só queria falar sobre isso. E aí ele viu o material que a gente já tinha, também se encantou, e foi um belíssimo carnaval. Assim, eu não sou de chorar mágoas, mas se nos últimos anos tem um carnaval que foi injustiçado, eu acho que foi o nosso. Assim. A gente chega na avenida, tudo dá certo, a gente desfila impecavelmente, né? Depois foi tão impecável que até o céu se vestiu de rosa, assim. Então você tinha um céu azul e rosa com algumas nuvens brancas, que são as cores da escola. São fotos antológicas que tem, são fotos muito bonitas que tem da avenida do nosso desfile. A gente consegue emocionar as pessoas, você desfilar vendo mulheres e homens chorando do que a gente estava apresentando naquele momento. Foi um carnaval muito legal. E aí, para completar a pergunta, a gente chega no Sambão do Povo, lá na hora da abertura dos quesitos, com toda certeza que a gente brigaria pelo título, né? E aí a gente fica por 0,1, né? Um décimo. Foi triste, foi bastante triste, assim. Mas faz parte. Isso causou, o tamanho da Novo Império causou uma dívida, né? Que a gente tenta equacionar, pagar essa dívida até hoje. Mas valeu, eu faria tudo de novo. Aí no ano seguinte, mais uma vez, resolve ir pro lado social também, ainda mais, com mais ênfase, assim como foi em 2019, o ano dos guris, que eu acho que não foi do mesmo nível que o ano das mulheres, mas que também foi um grandioso carnaval, com o mesmo carnavalesco, com o Peterson, mas que faltaram algumas coisas. Você atribui essas faltas a essa dívida que a gente acumulou em 2019, que a administração acumulou em 2019, ou foram alguns outros erros pontuais que aconteceram? Então, na realidade, para mim, o que aconteceu foi assim, a gente tenta fazer um carnaval dentro do que a gente conseguiria diminuir, a gente já tinha uma possibilidade de diminuição da dívida que a gente tinha do ano anterior, né? Então a gente reduziu um pouco o tamanho do carnaval com relação a 2019, mas a gente acreditou que conseguiria fazer o acabamento com essa redução de tamanho, a gente conseguiria fazer o acabamento de tudo que a gente propôs a fazer ali, levando aí, a gente diminuiu a própria concepção para tentar entregar tudo acabado e aí novamente concorrer ao título. A gente teve problema na distribuição de fantasia, e aí esse problema na distribuição causou um pequeno retardo na nossa entrada na avenida, e isso ficou todo mundo muito nervoso, né? A gente teve um carro que faltou um pouquinho de acabamento também, então isso foi tirando pontinhos que acabou a gente não conseguindo brigar ali pelo título novamente. Mas foi um desfile muito bonito também, assim. Também foi um desfile emocionante, né?
A gente veio com o primeiro, o segundo setor muito interessante, Grande, né? Muito Um grande. padrão que... A cara do Peterson ali, você Exatamente, via que era exatamente, Peterson Alves ali. exatamente. A gente não conseguiu entregar a mesma coisa no último setor. E aí esse foi o maior problema nosso. Aí chega 2021, com esse carnaval que parece que não chega nunca, de 2021, que agora se tornou 22. A Novo Império vai para um cunho social, mas um pouco menor também. De início com o carnavalesco Peterson Alves, mas existe a mudança, o pedido de demissão dele e a mudança e a contratação do Paulo. Mas esse enredo, vamos na concepção dele lá atrás, foi proposto pela diretoria para o Paulo, já era um enredo, para o Peterson, desculpa, era um enredo da escola, como que se... Por que falar de Santo Antônio e quem teve essa ideia? Na realidade, a proposta foi do próprio Peterson. A proposta inicial foi do próprio Peterson. Ele falou, a gente pode... tem uma vontade de fazer um enredo sobre o santo. E aí, acho que o Santo Antônio seria legal por se tratar do nosso bairro. Essa decisão, na realidade, foi tomada assim, foi conversado muito mais diretamente com o meu diretor de carnaval da época, o Carlos Fabian, junto com o Peterson, e aí me apresentaram e eu achei fantástico, topei na hora. O único pedido que eu fiz foi, eu quero, eu preciso que a gente envolva o nosso bairro. Não dá para ser só o santo, a gente precisa envolver o nosso bairro. Porque é o bairro mais antigo da cidade de Vitória, a gente tem um contexto histórico, peculiar do nosso bairro. E aí, falei, eles tocaram o carnaval, veio a pandemia, encerrou todos os processos naquele momento, a escola, as pessoas se afastaram de tudo, e aí a escola ficou muito deficitária no momento da pandemia. A gente depois, gradativamente, tentou ajudar os nossos companheiros, as pessoas que estavam com a gente. Então, no primeiro momento, a gente fez uma ajuda pontual aos nossos integrantes da escola, Depois a gente embarcou numa ajuda mais ampla, tratando a nossa região. Tem muitos moradores de rua, tem o Centro Pop, que é um centro que recebe morador, então precisou de muita ajuda. A Novo Império foi ali, tentar dar um pouco de acalanto àquelas pessoas que estavam ali na rua. A gente também trabalhou na frente de produção de máscaras, então a gente começou, depois do primeiro baque, a operar na pandemia. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bacana com quem precisou. A gente teve, eu acho que 3 ou 4 mortes, infelizmente, de integrantes diretos da nossa escola. E indiretamente não vou contar, porque a gente perdeu muitos amigos, todo mundo, Foi uma situação muito delicada. Mas aí, após a diminuição daquele período auge da pandemia, a gente vai para a escolha de samba enredo, quando faz isso parte online, com a final presencial, porque acabou se liberando para fazer eventos com público reduzido. Foi um sucesso a nossa final de samba enredo, lá com todas as mesas vendidas, é claro. Sucesso de público também. Tanto quem estava vendo em casa, quanto foi muito bom, assim. A gente escolheu um bom samba, um samba que é da comunidade também, de parceria de pessoas da comunidade. E aí, logo depois dessa escolha do samba, o carnavalesco recebe uma proposta de trabalho que foi muito interessante para ele, e ele deixa a Novo Império. A gente tenta equacionar para que ele continue, mas realmente não foi possível para que ele continuasse, e ele prefere se ausentar da escola. A gente
olha para o mercado, duas opções. Ou vai ao Rio, Novamente. ou traz o carnavalesco daqui, ou monta uma comissão e aproveita parte do projeto, ou o projeto inteiro que o Peterson já tinha desenvolvido. Quando a gente começou a sondar os carnavalescos, todos eles foram unânimes, assim, eu não faço projeto de outro, eu não faço projeto de outro. E aí a gente ficou numa sinuca de bico, assim, ou faz a comissão, ou faz um novo projeto com um novo carnavalesco. E aí quando a gente analisou bem, sentou com a diretoria executiva, com todo mundo, a gente achou melhor trazer um novo carnavalesco, que o carnavalesco é a veia artística, né, do carnaval, né? É ele que pensa a produção do carnaval artisticamente. E na nossa diretoria a gente tem pessoas mais técnicas, né? Então formar uma comissão de carnaval seria muito difícil para nós. E aí a gente resolve fazer um novo projeto com o Paulo Balbino, que é um carnavalesco muito gabaritado, mas que não tenha um título do grupo especial. E aí a gente tenta buscar ele para sonhar junto, né? Uma das frases mais marcantes do nosso enredo e do samba é que venha a 7ª estrela, né? Que é o título, o 7º título para a escola. E aí a gente faz uma parceria para tentar buscar essa estrela junto, entendeu? E como você bem falou aí, com a mudança de carnavalesco, nenhum aceitando trabalhar projeto de outro, o carnaval é reconstruído do zero. Do zero. Vem tanto o título quanto sinopse, tudo nova, ele constrói a partir do samba enredo que já tinha sido escolhido, no caso. A gente analisou que seria muito difícil a gente ter que fazer todo o processo de escolha de samba enredo novamente. Como o tema também ele é um tema que permite você a sonhar com outras coisas, então o novo carnavalesco colocou um pouco das ideias dele com uma linha mestra do que já estava mais ou menos pré-organizado pela escola, entendeu? E aí eu acho que a mistura ficou boa. Acho que o carnaval tem a cara da Novo Império. Acho, não tenho certeza. Dá uma pincelada aí, mais ou menos, como que a Novo Império faz se dividir em setores, o que a gente vai realmente contar na avenida. Não precisa detalhar não, só pincelar para quem está ouvindo. Então, na realidade a gente vai iniciar contando a história do Fernando, de um português chamado Fernando, que se encanta com a atuação da igreja num momento conturbado da história, né? Um momento de muitas lutas, guerras e de expansão ali da navegação portuguesa ali, né? E aí a gente começa contando essa história do Fernando, que ao se deslocar para a África acaba parando na Itália. E aí a gente vai contar a história do Santo Antônio. E aí a gente, no segundo setor, a gente conta a história do Santo Antônio, com seus milagres, né? Com toda a sua produção literária que ele faz. O Santo Antônio era muito bom de sermão, né? Então ele tem lá sermões épicos guardados pela igreja lá, pela Igreja Católica. E aí no último setor a gente traz para o bairro. E aí a gente vai falar um pouquinho do nosso Santo Antônio, da nossa basílica, da nossa matriz, da nossa igreja matriz. E aí a gente vai contar um pouquinho da história do bairro, né? Finalizando o nosso enredo. Historicamente, a Novo Império ela tem uma chamada de calcanhar de Aquiles, mas é um problema já antigo da Novo Império, que é o nosso departamento de harmonia que cuida do quesito evolução. São notas que às vezes não, que na apuração fazem muita falta. E eu vejo que você esse ano se preocupou ainda mais com esse quesito, né? Você você buscou dentro da própria escola, foi ao mercado também.
O que fazer para a gente errar, desfilar quase um erro zero com essa equipe que está? Então, na realidade, assim, a gente tem, historicamente, a gente não tem problema de harmonia, né? O departamento de harmonia, mas o problema está na evolução da escola. O problema está na evolução da escola. E aí a gente teve que trazer peças de fora, né? A gente trouxe uma pessoa para a comissão de carnaval, que é o João Felipe, que é um cara muito tarimbado em desfile de escola de samba. O próprio departamento de harmonia também foi buscar pessoas mais antigas, que estão mais calejadas com o desfile, para que a gente possa colocar a escola de forma bem organizada na avenida. Esse é o nosso principal objetivo, né? Vim bonito, como a gente sempre vem, mas porém muito mais organizado. Essa é a nossa preocupação hoje. Agora, falando de barracão, como que está o processo, falar do pesado e do barracão leve? Porcentagem que está, para tranquilizar a família imperiana que está assistindo aí. Infelizmente, a gente sabe que o nosso barracão de alegorias ele foi foi muito prejudicado nesse período que não entrou verba, né? De janeiro a fevereiro, o presidente Neto ali, quando veio aqui, ele falou que faltou essa verba para as escolas, para elas darem o pontapé inicial ali. Mas a gente já vê essas últimas duas semanas que a Nova Império voltou operativa, voltou a madeirar os carros. Então, qual a porcentagem que está primeiro no barracão pesado? Então, o barracão pesado tem uma coisa peculiar, né? A gente estava com a equipe de Parintins, eles tinham data para chegar e para ir embora. A gente conseguiu adiantar tudo que dava para adiantar, né? E aí a gente resolveu fazer uma parada técnica, né? Ficou tudo cronometrado, né? Então às vezes as pessoas passam lá e os carros estão no ferro, mas é porque manter os barracões funcionando para fazer a produção, para decorar os carros e deixar os carros no tempo, no sol e na chuva, a gente fez uma opção de interromper a produção dos carros para poder finalizar ele no tempo correto, de como se fosse o desfile no dia 19 de fevereiro, entendeu? Então a gente segurou 3 semanas e aí a gente recomeça com o amadeiramento, e agora essa semana já começa com envelopar os carros, e aí já vai os adereços dos carros já estão sendo confeccionados, eles não pararam a produção. Então, quando a gente começar a montar os carros, vai dar para entender por que a gente parou efetivamente deixou os carros no ferro naquele momento e foi para dentro das casas poder fazer os arranjos. E fantasia, como é que tá? Fantasia, a gente tá com alguma pendência na parte de costeiros. Costura e cabeça, a gente está ali 90% pronto. Os costeiros a gente está com um pouco de dificuldade, mas aí engrenando essas 3 últimas semanas, terminando as cabeças, a gente aumenta a equipe de adereçagem de costeiros e a gente finaliza o carnaval. Eu diria que num contexto geral, a gente está aí uns 65% adiantado, né? E aí falta aí 10% a cada semana pra gente chegar lá. Mas a Nova Império, ela tá no cronograma dela. Tá no cronograma dela. Tá no cronograma. Algum atraso, né? Você poderia me falar, pô, mas se atrasou 30 dias, você poderia estar na vantagem de estar concluindo tudo. Mas a gente preferiu segurar e não se endividar também, e aí tocar o barco de acordo com as receitas que vão entrando, entendeu? A sua diretoria em si, ela tem uma característica que eu acho, às vezes, muito importante, mas às vezes também tem o ônus e o bônus. Você é um presidente que não costuma dispensar os seus colaboradores, né? Foram poucas trocas de quesito, poucas trocas de peças nesse decorrer aí de 7 anos da sua administração. Essa foi uma decisão sua, uma decisão em conjunto, e por que fazer isso? A gente sempre acreditou na formação, né? E essas pessoas que estão com a gente até hoje, elas começaram lá atrás com a gente e vieram aprendendo
o modus operandi do carnaval, né, a gestão do carnaval conosco. Alguns quesitos, por exemplo, entraram muito cedo, né, o caso de casal de mestre sala e porta-bandeira, por exemplo, que a gente iniciou lá com um casal com 17 anos, né, e a gente vem dando formação para essas pessoas até hoje. Então a gente entende que eles possam evoluir a cada dia mais, e a gente entende também que demonstram capacidade para estar ali na frente da escola. Essa é uma percepção. A gente nunca teve erros drásticos, os quesitos sempre operaram de maneira equivalente. Quando a gente deixa de concorrer ao carnaval, Vinícius, nesses 7 anos, a gente deixa por erros macros, não por erros pontuais. Por isso não mexer nos quesitos, né? E aí eu tenho uma filosofia de trabalho comigo. A gente, no Carnaval de Vitória, grande parte dele é feito por voluntários, né? E uma associação é feita por associados. Uma associação carnavalesca, ela é feita por associados. Aquela escola, ela não tem dono, eu não sou dono da Novo Império, né? Eu tenho prazo de validade. Então a gente sempre prezou, e aí tanto eu, mas também em conversa direta com a diretoria executiva, por não afastar os imperianos da Novo Império. Essa foi uma metodologia que a gente tentou usar ao máximo. E realmente, nesses poucos anos, foram pouquíssimas peças mexidas, né? Algumas peças foram mexidas e foram retornadas para a escola, talvez não na posição na qual estavam antes, mas eu nunca deixei também, eu nunca tirei ninguém da Novo Império, né? Eu nunca afastei, eu tentei fazer nesses 7 anos, não afastar o imperiano da escola, até porque eu acredito que a nossa escola é muito gigante. A gente formou muito sambista no Carnaval Capixaba. A gente tem componentes em todas as escolas formadas na nossa escola, né? Nós somos uma escola de formação de sambista, de formação de quesitos. Então eu também acredito que se todas essas peças estivessem trabalhando hoje com um bem comum, que seria ajudar a Novo Império, ninguém seguraria a Novo Império. A gente é um celeiro em termos de formação de sambistas, entendeu? De pessoas que gostam do samba capixaba e gostam dos desfiles de escola de samba. Então eu não vejo por que estar afastando essas pessoas, entendeu? A gente não teve nenhum problema gravíssimo para que a gente tivesse que afastar alguém. E outra coisa também, que as peças no mercado capixaba, elas não são tão variáveis assim, né? Você não tem lá 5, 6 casais de mestre sala e porta-bandeira, ou você não tem aqui 10 intérpretes de nível A. A gente precisa construir isso também. Então, eu não estou fazendo crítica para criticar ninguém, mas eu estou colocando aqui que a gente tem dificuldades de mão de obra, né? De mão de obra tanto do artista quanto de mão de obra de confecção de carnaval. Então, eu acho que não é justo você afastar um sambista da sua escola de coração, né? Para trocar 6 por meia dúzia, entendeu? Quanto prejudica a Novo Império não ter o barracão pesado dela próprio? Prejudica muito. O primeiro fator é o seguinte: a chance de reaproveitamento de material é praticamente zero nas condições que a gente aloja nossos carros hoje. A gente tem a dificuldade de desmontar os carros, porque tem que levar tempo para desmontar, e a gente não tem tempo hábil para desmontar os carros devidamente, né? Esse é o primeiro fator. E aí você acaba tendo que todo ano reconstruir partes dos carros que foram destruídos porque amassou no deslocamento, né? Porque alguém entrou no terreno lá que fica aberto e roubou ferro. Então a gente tem muita dificuldade na reconstrução, no reaproveitamento dos nossos carros.
Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é céu aberto. Esse é o pior. Os nossos carros hoje eles chegam ali a 8 metros de altura e você não tem tenda no Espírito Santo para construir carros de 8 metros. Então você tem que fazer os carros de encaixe, que o custo é muito maior, né? Então é uma situação muito delicada, né? Até por isso a gente fez a opção, por exemplo, de interromper e recomeçar faltando 3 semanas para o carnaval. Talvez fosse até um plano da diretoria atual, alugar um terreno, alugar um espaço para que a escola pudesse guardar os carros, mas o Neto já falou pra gente que é um desejo da própria liga que as escolas de Vitória tenham um espaço próprio, a cidade do samba, a fábrica do samba. Então vamos deixar isso um pouco de lado, mas essa diretoria tem algum desejo que ainda falta? Acho que o título, com certeza vocês querem o título, mas tem algum outro objetivo, como foi o objetivo de construir o camarote, como foi o objetivo de deixar a quadra viável para apresentações, para shows? Essa diretoria tem algum desejo? Então, na realidade, assim, hoje eu ainda tenho mais 12 meses de mandato. O meu maior desejo é restabelecer a legalidade da quadra. A gente perdeu isso com a pandemia, né? Foi um ano fatídico e a gente não conseguiu manter todos os pagamentos, a gente não conseguiu manter os alvarás de funcionamento em dia, tudo. Isso tudo demanda dinheiro e a gente realmente não teve. A principal fonte de recurso da nossa escola é com os eventos, e aí os eventos não aconteceram, a gente não conseguiu manter. Então, o meu projeto para o ano de 2022, né, é restabelecer a legalidade da escola que a gente conseguiu em 2018, né? A gente vai travar aí uma briga com o SPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, que está requerendo o espaço de volta. A gente vai travar uma briga aí judicial ao longo desse ano com eles, que agora a nosso favor entrou a Defensoria Pública Federal, que também vai nos ajudar mapeando isso aí. E o título. Essas são as principais objetivos nossos para esse final de mandato, né? Equacionar um pouquinho as dívidas, a gente vai restabelecer os pagamentos das dívidas passadas e aí a gente consegue equacionar isso daí. Administrativamente, eu acho que a gente não tem nem mais tempo para mexer em algo tão grande igual foi feito em 2017, entendeu? Então, a gente vai ficar resgatar administrativamente a escola nesse ano, né? E eu acho que a gente vai conseguir sim, porque os eventos voltaram a funcionar, estão dando um retorno financeiro para nós. As pessoas voltaram a enxergar a quadra do Novo Império como um local bacana para se gastar o tempo útil de lazer deles, né? E a gente vai tocar por aí. Presidente, você tocou num ponto que foi até uma pergunta que a gente recebeu no Instagram. Essa briga que a Novo Império tem com a União é para o imperiano se preocupar? Estou repetindo a palavra de quem mandou aqui. A gente precisa se preocupar de perder a nossa casa ou é uma coisa que está sendo resolvida de forma positiva? Com a entrada da Defensoria Pública Federal, a coisa teve uma pendência melhor para nós. Só que a gente esbarra num ponto que é fundamental. O que o SPU quer, na realidade, é que a gente pague as taxas de coleta de lixo. Porque como é um terreno público, você não tem IPTU, mas você tem taxas de coleta de lixo desde 2000. Então você tem aí 22 anos de uma taxa de IPTU correspondente, né, como se fosse IPTU, mas de uma taxa que a Novo Império nunca pagou. Porque entendia que como o carnê não vinha em nome da Novo Império, a Novo Império desde 2000 entendia que essa conta não é minha, né? E aí o SPU fala, mas vocês estão aí ocupando o terreno
E qual é a contrapartida? É dívida? O que aconteceu? A prefeitura foi lá e cobrou do SPU. Eu quero receber. O SPU falou, não, se eu tiver que receber, eu vou pegar o terreno de volta. Então é nisso que a gente está. Assim como fez com o terreno do Carmélia. O SPU também tentou tirar o terreno do Carmélia lá e também está em briga judicial. É o mesmo terreno, então entra na mesma fatia. O que a gente vai fazer agora é tentar, com essas verbas que virão para o Carnaval, esse volume maior de dinheiro que a gente recebe nessas últimas 3 semanas, a gente vai tentar fazer um parcelamento e manter o pagamento desse parcelamento. E aí faz a liberação com o parcelamento, facilita aí 80% do nosso problema. Num contexto geral, de 2015 a 2022, a março de 2022, que é o mês que a gente está, qual a maior dificuldade que você encontra ali na Novo Império? Rapaz, a maior dificuldade da Novo Império eu acho que é a dificuldade de todas as escolas de samba, assim, você trabalhar com verbas futuras, né, e é muito difícil o carnaval. Então, você colocar um carnaval na avenida, na qual você tem uma promessa de pagamento, é muito complicado. E hoje a gente cada dia mais vai fechando portas de alguns credores. Não tem jeito, porque às vezes a verba não chega inteira, às vezes você faz um planejamento maior do que queria e fica devendo. Assim como aconteceu em 2019 com a gente. Então é uma situação muito difícil. Se a gente tivesse verbas saindo ao longo do ano, de 2 ou 3 vezes, isso facilitaria muito o nosso trabalho enquanto gestão de carnaval. Essa é a maior dificuldade hoje. E não estou falando nem de grandes aumentos de verba. Mas que ela fosse mais fracionada. Fracionada, exatamente. Que eu pudesse começar a trabalhar com verba, chegar no meio, ter verba e finalizar o carnaval com verba. Essa é o ideal. Você tem mais aí 12 meses de mandato, como você bem falou, e se eu não estou enganado, você não pode mais se candidatar novamente, é isso, né? Você está preparando alguém, o Alessandro pretende ficar totalmente offline na próxima eleição, o que você almeja agora? Então, eu quero deixar claro aqui que a primeira coisa, eu vou continuar na escola. Eu fiz uma gestão para ser um presidente que eu pudesse entrar na quadra a hora que eu quisesse. E isso, às vezes, para quem está ouvindo parece estranho, mas a gente tem muito presidente da Novo Império que não pisa na quadra. Então é uma frase importante de ser dita aqui. Essa é a primeira coisa. Eu fiz uma gestão para que eu pudesse frequentar o lugar que eu gosto de estar. Então eu vou terminar nesses 12 meses dessa maneira, fazendo uma gestão. E não quero ser aplaudido, não é isso. Eu quero apenas poder frequentar esse espaço que eu gosto tanto, entendeu? Então esse é meu primeiro objetivo, concluir o meu mandato, né, de forma com que a maioria das pessoas entendam que eu fiz um processo, né? Que eu posso não ter ganho um título, mas que a gente fez avanços na administração da escola. Esse é o meu principal objetivo nesse primeiro momento, nesses 12 meses. Eu acho que é inerente a gente trabalhar, a gente tá, claro, se eu pretendo permanecer ali no corpo da escola, não como gerente ou diretor, administrador, mas permanecer na escola, é claro que eu vou ter minhas escolhas, né? E aí eu não decidi nada ainda, mas que se eu tiver pessoas que estão na minha diretoria, que têm interesse em disputar a presidência, ou se eu tiver ex-companheiros que eu sei que têm a condição tanto psicológica quanto empresarial, de gestão, de tocar a escola, é claro que eu também vou apoiar, isso não tem problema nenhum, entendeu? Então, eu não tomei decisão nenhuma ainda, a única decisão certa que você pode ter certeza é que eu não vai ter virada de mesa, né?
Não vai ter mudança de estatuto para que eu permaneça, porque já foi sondado isso. Tem muita gente que fala que você deveria permanecer, não é o meu objetivo esse. Não é o meu objetivo colocar ninguém da minha família para que eu continue exercendo poder sobre o Novo Império, também não é meu objetivo, né? Também já foi cogitado pela comunidade que eu ia colocar não sei quem para poder continuar mandando, não tem esse objetivo. Mas qualquer que seja a diretoria que precisar de mim, eu tenho todo o histórico, né? Eu aprendi a fazer carnaval nesses 7 anos que eu estou aí à frente da escola, e eu acho que eu tenho um conhecimento muito importante a dar para a minha escola do coração. Que eu posso estar fazendo isso em forma de consultoria, que não necessariamente eu preciso ter um cargo para fazer isso, entendeu? Entendi. Presidente, muito obrigado. Esse bate-papo aí, eu acho que deu para a família imperiana sentir como está a situação da escola, sentir como você pegou. E obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você está na correria do Barracão Pesado. Você falou, Vini, a gente tem hora para começar e hora para terminar, que eu tenho compromisso. Mas é isso, obrigado. E deixa um recado para o imperiano que está assistindo, que está ouvindo aí. Então, Vini, obrigado foi muito bom esse bate-papo, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que, como eu falei no começo, é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem mais as peculiaridades das escolas de samba e, de uma maneira geral, do carnaval. Muito legal, muito bacana, né? Nessa época que a gente está há 3 semanas do carnaval. É muito fantástico a sua ideia, a sua proposta. Eu quero deixar claro para a família imperiana que nós estamos botando um carnaval muito bacana na avenida. Um carnaval bonito, um carnaval que não é dos maiores da nossa escola, mas é um carnaval que vai ser muito bem acabado e nós vamos... Eu tenho uma veia muito competitiva, né? E nós vamos para concorrer ao título. Eu não tenho dúvida disso, né? Nós estamos num período ainda que a gente tem, por exemplo, nós temos muitos integrantes mais velhos que ainda estão muito em dúvida se vão desfilar ou não. Eu falo, gente, todos que tomarem vacina vão desfilar, né? Precisamos de todos os imperianos naquela avenida. Esse é o meu chamamento para a família imperiana e deixo claro que a Novo Império, mais uma vez, vai para concorrer ao título. Show de bola. Obrigado, presidente. 7ª estrela tá chegando. Valeu.